Professor Camilo, muito bem-vindo ao programa Genoma do Sucesso 360 Graus. É uma grande honra e satisfação tê-lo conosco. Marcelo, para mim é uma grande satisfação estar aqui conversando contigo, o meu ilustre amigo, e estamos à disposição. Professor Camilo, hoje, vai falar sobre a inovação no contexto do desenvolvimento territorial. Professor Camilo, ele é doutor, o nome dele completo é Camilo Fred Mendonça Morejon, ele é pesquisador de produtividade CNPq-DT nível 1D, avaliador do MEC Brasil, docente de graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química do PEC UniOeste, docente do mestrado em Ciências Ambientais do PCA UniOeste, docente do mestrado de Inovação em Rede Nacional Profinit, coordenador do GEP-Nova, membro do GT Cepartec. Professor Camilo, com um currículo desse, com a sua vasta experiência e com sua prática acadêmica, eu tenho certeza que o senhor vai brindar a todos nós com muito conhecimento de aplicação extremamente prática. Só antes de começar, eu só queria fazer um ligeiro comentário. O professor Camilo, ele foi meu companheiro de viagem, fomos para a Turquia, Istambul. Ele é um brilhante pesquisador, um brilhante inventor, é um recordista em números de transferência de tecnologia no Brasil, é uma referência, e já deixo aqui o convite para um próximo vídeo a gente falar especificamente sobre esse tema. Mas hoje nós vamos falar sobre a inovação no contexto do desenvolvimento territorial. Eu queria passar a palavra para você agora, Camilo, para que você nos contextualizasse sobre a importância desse tema no que diz respeito ao nosso desenvolvimento territorial, quando se fala em inovação. A palavra é sua. Ok, Marcelo. Bom, inicialmente nós teríamos que entender o contexto do território. Muito se fala do desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Embora eu não goste muito do desenvolvimento local ou desenvolvimento regional, eu sou a favor, sim, de um desenvolvimento de um território. Agora, o território, que ele pode ser o mundo, ou seja, uma questão global, o território pode ser também um país, pode ser um estado, pode ser um município. Então, a questão do desenvolvimento, Marcelo, eu acho que tem que ser entendido mais como uma questão intrinsecamente local, porém, a partir de uma visão global, né? Então, os mais entendidos nos problemas dos territórios são os atores que moram nos territórios. Então, a partir dessa questão intrinsecamente local, porém com a visão global, você consegue propor algumas alternativas de solução visando o desenvolvimento do território, no caso, né? Então, nesse processo, aí surgem algumas questões relacionadas com planejamento, questões relacionadas com projeto, né? E nesse processo nós temos que ter uma noção clara da essência desses conceitos, né? Por exemplo, projeto. O que será um projeto? Então, o projeto eu considero como sendo um documento que resulta de um planejamento. E nesse documento nós temos uma série de informações, dados, cálculos, desenhos, diagramas de fluxo, temos uma série de informações organizadas de maneira lógica para atingir um determinado objetivo da melhor maneira possível. Então, esse documento é aquele que vai servir de diretriz, de base para atingir aquele objetivo, conforme eu disse, da melhor maneira possível, né? Então, essa preocupação do desenvolvimento do território tem sido muito recorrente nesse último tempo, e aí estamos, então, empenhados em trabalhar esse assunto. Muito bem. Eu gostaria que você, por favor, nos contextualizasse um pouco melhor sobre a questão da explicitação dos problemas, ou seja, para se iniciar um projeto, para se iniciar todo um planejamento visando usar a inovação para o desenvolvimento do território, a partir da resolução dos problemas, existe, evidentemente, uma metodologia para se fazer essa pesquisa, essa identificação.
Poderia, por favor, explicitar um pouco melhor essa questão? Bom, a questão dos problemas e os desafios no processo de desenvolvimento de um território passa pelo entendimento de que na nossa realidade existem territórios pobres, ditos pobres, e existem territórios ditos ricos, né? E então nós temos que entender, na sua essência, o que faz um território ser pobre, o que faz um território ser rico, né? Mas, assim, como um todo, eu acho que nós precisamos ter um elemento motivador que seja comum a todos nós, a todos que fazem parte do território. E esse elemento motivador comum de todos chama-se a qualidade de vida, a felicidade e a riqueza daquele território. Então, com base desse elemento motivador comum de todos, eu acho que teríamos condições de agir na construção de projetos, né, de estratégias que possam, então, viabilizar essa qualidade de vida, essa felicidade e essa riqueza desse território. E aí, então... Pois não, continua. Sim. E aí, então, entra a pergunta, né, mas como a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue fazer esse planejamento estratégico de um território para conseguir aquela qualidade de vida, aquela felicidade, aquela riqueza de uma nação? E aí justamente, então, surge a necessidade do entendimento do conceito de sistema, né? Então, nós sabemos que sistema é um conjunto de elementos, atores, variáveis, parâmetros, elementos que interagem de maneira interdependente em torno de um propósito comum. Então, nosso propósito comum, sendo a qualidade de vida, a felicidade, a riqueza daquele território, então nós teríamos que colocar em prática a análise sistêmica dos atores daquele território. E quais são os atores de um território? Então, todo território tem um elemento de gestão pública do território, né? Então, esse elemento de gestão pública do território passa pela questão do executivo, do legislativo, do judiciário, seja no âmbito, no caso do Brasil, né? Ou no âmbito dos estados ou no âmbito dos municípios. Então, esse elemento de gestão pública do território existe não apenas no Brasil, sino em todos os outros territórios fora do Brasil. O papel fundamental desse elemento de gestão pública do território não é somente a gestão do território. O papel fundamental desse elemento de gestão pública do território é garantir a qualidade de vida, a felicidade e a riqueza da população desse território. E para conseguir isso, então, esse elemento de gestão pública do território tem que garantir, de um lado, a saúde, a educação, a assistência social, a segurança, a saúde mental, esporte e lazer. Então, são uma série de elementos que ele tem que garantir à população daquele território. Só que, na prática, tanto saúde, educação, assistência social, saúde mental, segurança, esporte, lazer, etc., todos esses elementos requerem de recursos, ou seja, indiretamente são elementos de fatores de custo. E para suprir esses elementos, essas demandas de custo, para garantir a saúde, a educação, a assistência social, esporte e lazer, saúde mental, segurança, etc., nos territórios temos que ter o elemento gerador de riqueza. Esse elemento gerador de riqueza está constituído justamente pelas atividades econômicas do primeiro, do segundo e do terceiro setor da economia. Então, esses setores da economia são responsáveis pela geração de riqueza naquele território. E aí você acaba percebendo que isso tudo tem que estar alinhado, em harmonia, agindo de maneira sistêmica com as potencialidades turísticas daquele território, e aí você tem que ver a questão da infraestrutura e logística, também na área rural, na área urbana, na área industrial, e para isso você tem que ver se naquele território tem recursos hídricos, se tem energia, né? Você tem que ver como é que está o mercado, como é que está o emprego e renda, etc, etc. Então, isso mostra claramente que quando você faz análise sistêmica de um território de maneira
interdependente, então você consegue fazer um planejamento nos moldes que nós tínhamos comentado anteriormente. Perfeito. É uma união de fatores que são indissociáveis. E essa questão dos APLs também, os arranjos produtivos locais, como você bem levantou, se é o turismo, se é a agricultura, se é a inteligência, no caso, a gente percebe aí países como o Japão, que não tem uma agroindústria forte, mas exportam tecnologia, exportam o conhecimento, assim como nós precisamos fazer para acompanhar esse desenvolvimento que você está mencionando por meio da inovação, desse estímulo. E como que você poderia dizer que, após feito esse diagnóstico, após identificados os atores responsáveis por essa conexão, visando fazer com que esse projeto possa realmente atingir seus objetivos, quais seriam as ações propositivas específicas a serem elencadas, a serem mais focadas para que os objetivos fossem atingidos? Como que é feito esse projeto na prática, esse planejamento? Bom, então, uma vez entendendo a dinâmica sistêmica do território, né, com todos aqueles atores, e aí também temos que incorporar o elemento ambiental, porque todas essas atividades são responsáveis pela geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que de alguma maneira esses resíduos são enxergados como sendo sinônimos de problema, né? Então, para conseguir aquele planejamento estratégico do território, nós teríamos que entender qual é o elemento principal de tudo isso. E, no meu ponto de vista, o elemento principal de tudo isso chama-se capital intelectual. Ou seja, é a pessoa que não apenas tem conhecimento, é aquela pessoa que consegue transformar o conhecimento naquela qualidade de vida, naquela felicidade, naquela riqueza do território. E uma vez tendo esse capital intelectual, então nós teríamos condições de incorporar inovação na gestão pública, inovação na saúde, inovação na educação, inovação na assistência social, inovação na segurança, inovação no esporte e lazer, inovação nos sistemas produtivos do primeiro, segundo, terceiro setor da economia, inovação nas potencialidades turísticas, inovação nas atividades rurais, inovação nos setores industriais, urbanos, inovação social, inovação ambiental. Então, a questão da inovação é um elemento estratégico nesse processo do planejamento do território. Obviamente, conforme eu disse, partindo de uma questão intrinsecamente local, porém com uma visão global. Perfeitamente. O que você disse em relação ao capital intelectual é de fundamental importância, associado com essa criação da cultura da inovação, quer seja na instituição pública, que é muito difícil, normalmente ela está muito amarrada àquelas práticas antigas, que dificilmente se consegue fazer algum tipo de mudança. Como que você vê o papel da universidade, você que tem experiências exitosas nesse processo de desenvolvimento territorial? Você poderia nos citar algum exemplo de alguma ação que tenha sido feita em um dos municípios do entorno da UniOeste, ou próprio município onde ela se encontra? Não precisa ser uma ação muito grande, algo pequeno, mas que possa reproduzir, possa traduzir toda essa metodologia que você descreveu. Você tem um case? Bom, na verdade, Marcelo, o que nós temos, não apenas aqui no estado do Paraná, eu tenho circulado por vários estados aqui no Brasil e fora do Brasil também, existe uma grande movimentação em torno da estratégia da inovação. E nesse cenário, uma coisa que eu sempre tenho falado, e até também ter colocado como sendo uma espécie de receita, né? De receita da inovação, de maneira análoga, para ser mais didático, a fazer um bolo, né?
Para fazer um bolo, nós precisamos de ingredientes e também do modo de preparo, né? Então, dependendo dos ingredientes e da maneira de como que a gente prepara esses ingredientes, e o que coloca primeiro, em que quantidade, se mexe nesse sentido ou mexe em outro sentido, então nós vamos ter um resultado que seria o bolo. A inovação, considero eu, que também apresenta a necessidade de alguns requisitos. Quais são esses requisitos básicos da inovação? Eu considero que são 7 requisitos, 7, né? O primeiro requisito da inovação chama-se problemas que demandem solução. Esse requisito, eu acho que nós temos em absolutamente todos os nossos territórios, né? Seja dentro ou fora do Brasil, de problemas que demandam solução é o que mais tem. Então, esse requisito podemos dizer que temos. Só que o que falta com esse requisito? Saber prospectar esses problemas, né? Temos que sistematizar esses problemas, temos que ver aonde que estão para dar seguimento a esses problemas. Mas, de qualquer maneira, temos esse requisito. O segundo requisito, Marcelo, chama-se o capital intelectual, aquilo que nós tínhamos colocado anteriormente, né? O mais importante, o capital intelectual. Esse capital intelectual, no âmbito dos nossos territórios, nós também temos, e principalmente nas nossas universidades, né? Só que tem um detalhe, aos olhos da sociedade, esse nosso capital intelectual parece que está sendo enxergado como passivo intelectual, né? E aí, então, justamente com base da inovação, nós teríamos condições de explicitar e tornar nosso capital intelectual em ativo intelectual, né? Então, aí, justamente, nós estaríamos melhor aproveitando esse nosso capital intelectual, não apenas para a formação de mão de obra, de profissionais, que é a tarefa fundamental, principal da universidade, mas também de atender soluções concretas dos sistemas produtivos, né? Muito bem, capital intelectual, então, é uma coisa que nós temos também. O terceiro requisito chama-se infraestrutura tecnológica. Então, são os nossos laboratórios que nós temos nas nossas universidades com equipamentos, muitas vezes, sofisticados. E também dizer que nossa infraestrutura tecnológica, na condição atual, parece também que está na condição de passivo tecnológico, né? E, às vezes, nas nossas universidades, não temos os recursos suficientes para a manutenção desse nossa infraestrutura tecnológica. Mas como que nós poderíamos resolver isso? Justamente transformando esse passivo tecnológico em ativo tecnológico. E como que se faz isso? Abrindo as portas da universidade e acolhendo essas demandas de soluções tecnológicas do mercado, do sistema produtivo, da sociedade, do modo geral. Então, com isso, nós estaríamos também viabilizando a incorporação da inovação na questão da infraestrutura tecnológica. Mas, de qualquer maneira, nós temos essas infraestruturas tecnológicas em todos os nossos territórios. O quarto requisito está relacionado com a questão dos empreendedores visionários. Esses empreendedores visionários têm que ser formados desde a creche, escola, colégio, universidade, né? Então, nós temos que quebrar esse tabu que a questão do empreendedorismo só tem que ser trabalhado na adolescência ou na fase adulta. Nós temos que trabalhar a questão do empreendedorismo já no berço, né? E na atualidade, nós temos empreendedores convencionais que estão fazendo parte dos sistemas produtivos, só que nós temos que nos preocupar no futuro e temos que, então, gerar novos empreendedores visionários, com essa característica visionária. O quinto requisito está relacionado com a questão dos ambientes de inovação. Nós temos que ter espaços apropriados para potencializar as startups, as aceleradoras, as incubadoras de empresas, os parques tecnológicos, e isso tem que ser colocado nos territórios de maneira muito bem, como se chama, estruturada, né? Isso é fundamental. Você tem que ter um local para dar vazão a toda a tua criatividade, né? O sexto requisito desse bolo da inovação está relacionado com os recursos. Nós precisamos de recursos financeiros para
catalisar todos esses processos inovativos. E eu acho que no Brasil, aliás, nos nossos territórios, temos esses recursos. Apenas teremos que direcionar de maneira mais estratégica, sempre fazendo prevalecer a inovação. E o último requisito, que seria o sétimo, está relacionado com as questões jurídico-legais, os instrumentos jurídico-legais para dar amparo legal a todas as ações que são necessárias dentro de um processo de inovação. Então, Marcelo, nós temos os ingredientes, agora falta um modo de preparo. E com relação ao modo de preparo, né, nós temos uma série de experiências nos mais diversos estados, universidades, municípios, e que precisam ser colocados e sistematizados na forma de boas práticas. Essas boas práticas locais que têm que ser, como se chama isto, compartilhadas. E a partir disso, sim, nós vamos poder dar vazão a esse processo de incorporação da cultura da inovação no processo do desenvolvimento regional. Perfeito, professor Camilo. Eu tenho certeza que depois dessa aula, dessa receita de Masterchef da inovação, qualquer gestor público ou qualquer gestor de uma incubadora, de uma aceleradora, de qualquer hábitat de inovação, vai ficar muito atento e vai ter todos os elementos necessários para realmente promover a inovação. Professor Camilo, como eu falei, ele é um indivíduo multitalentoso, ele nos deu aqui uma pequena amostra do que ele tem a contribuir com esse ecossistema de inovação, não só brasileiro, como internacional. Ele é uma referência internacional nessa área de inovação. Volto a frisar o que ele mencionou dessa relação da academia com o setor produtivo, que ele tem muito a nos ensinar, ele tem experiências exitosas, isso nós vamos falar num outro momento. Você que quer conhecer melhor o professor Camilo, na descrição desse vídeo serão apresentados os links que vão levar até as redes sociais do professor, os trabalhos que ele publicou, a universidade, o departamento que ele atua. Eu só tenho a agradecer, professor, pelo seu tempo, pela generosidade de compartilhar os conhecimentos e espero tê-lo em breve aqui. Afinal de contas, você faz parte dessa rede mundial de mentores de Genoma da Inovação, que é formada por pessoas generosas que sabem que nada melhor do que contribuir para motivar, para inspirar e, finalmente, educar as futuras gerações dos inventores, dos cientistas, dos empreendedores que fazem com que a inovação realmente aconteça. Muito obrigado. Marcelo, você é um amigo muito diferenciado e eu sei que você é uma pessoa muito produtiva, né? Aliás, eu também sou produtivo, pelo menos eu tenho esse reconhecimento do CNPq, né, como pesquisador produtivo, DT nível 1, mas eu acho que a grandeza de uma pessoa não apenas tem que ser medida pela produtividade, né, porque a produtividade é importante também, mas eu acho que a grandeza de uma pessoa tem que ser medida, Marcelo, pela consequência dos nossos pensamentos, né? Pela nossa firmeza, pela nossa proatividade, pela nossa empatia, né? Pela nossa capacidade de transformar esse conhecimento em qualidade de vida, felicidade, riqueza de uma nação, e eu acho também pelas nossas convicções, né? E eu acho que você, Marcelo, tem todas essas qualidades e eu fico muito contente de ter você como amigo e continue, então, fazendo esse trabalho de disseminar essa cultura da inovação e, como sempre, estamos à disposição para outros encontros com outros assuntos. Eu fico aqui, então, deixando a minha gratidão pela oportunidade e pelo espaço concedido por você. Muito obrigado. Um grande abraço e até breve.